e podendo ajudar vocês aí para todos alcançarem aí o tão sonhado Enem, né? Todo mundo passando, todo mundo sendo aprovado. E o que depender de mim, com a parte de literatura, total disposição aqui para ajudar vocês, tá, gente? Eu vi na aula da antiga professora, né, que foi curta, só explicar só para vocês um pouquinho, gente. Se vocês me pegarem olhando assim de lado, Carol já sabe, né, Carol? Me pegarem olhando assim de lado é porque o monitor que eu utilizo, ele fica na lateral. Então, vocês vão me ver muito quando tiver os slides, as coisas olhando de lado, tá, gente? Só para vocês não ficarem... Porque essa professora olha tanto assim de lado, não olha para frente da câmera. Só para vocês saberem um pouquinho. Então, assim, eu vi que vocês entraram com a parte do barroco, né? A era nacional, tiveram aí o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, tá? E antes de eu iniciar com vocês a outra parte, que é a era nacional, eu queria saber um pouquinho de vocês aqui. Qual é a maior dificuldade? A gente sabe que o tempo é curto, né? Quisera eu poder, daqui para o Enem, trabalhar minuciosamente, detalhadamente, a parte de literatura, que é muito grande, é muito extensa, né? A gente sabe que, infelizmente, não dá tempo, o tempo é curto, é muita coisa. Mas, assim, eu queria saber um pouquinho de vocês. Qual é a maior dificuldade que vocês sentem, ou que vocês não compreendem na questão da literatura? Interpretação, vergonha de falar, nossa, mas aqui não vai ter isso não, essa história de vergonha de falar, de jeito nenhum. A gente vai começar a trabalhar isso, garanto que vocês vão perder isso. Interpretação requer muito leitura, tá, gente? Eu sei que muitos de vocês, a Clara também, Clara, interpretação, Janildo, não é isso? Também, eu sei que muitos de vocês trabalham, né, acredito eu que ou 2 horários, um horário, e o tempo seja mínimo, né, gente? Hoje em dia, nosso tempo é mínimo, né? O que sobra, né? Acredito que vocês já fazem um esforço danado aqui para estar nesse horário da noite, assistindo às aulas, se esforçando aí, tá? Mas em si, essa questão da dificuldade em interpretação, tá, gente? É a leitura. Não tem outro caminho. Primeira coisa que eu digo a vocês é a leitura. Independente do que vocês leiam, do que vocês gostem de ler, tá? Nós somos aquilo que lemos. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai melhorar não só a parte de interpretação, mas a parte da grafia, né, que é a parte da escrita, a parte da oratória, do falar corretamente, do se expressar corretamente, né? Eu acho que o português é considerado uma das línguas mais complexas, né? Tem gente que tem facilidade para aprender rápido o inglês, o espanhol, e tem muita dificuldade na sua própria língua, que é o português. Mas, em si, eu como professora da língua, né, amo minha disciplina, né, sou muito suspeita para falar. Eu não acho difícil. O que eu acho difícil é só o hábito, tá, gente? Então, a partir de hoje, a gente vai iniciar aqui essa parte de literatura. Alguns alunos meus de escola, eles falam muito que detesta ler. É muito chato, é muito cansativo, e as perguntas são grandes. Professora, a pergunta de literatura do Enem é enorme. Dá preguiça, eu não compreendo, tá? E o que eu vou tentar para passar para vocês, nada mais é do que os macetes. Amo ler. Eita, coisa boa! Olha aí, Janil, tá vendo? Caligrafia também ruim, tá vendo? Então, ajuda muito. O que eu vou passar para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho o conteúdo, lógico, para quem não viu, ver, dar uma lembrada. E os macetes, gente, porque assim, o tempo é muito curto. O Enem, praticamente, ele está batendo na nossa porta, tá? Então, o que eu vou trabalhar com vocês é mais dicas. Vamos corrigir, fazer exercícios, vamos corrigir, mais aqueles macetes que vai ajudar muito vocês na interpretação, tá? Porque o primeiro passo, a minha também, tenho dificuldade sobre as escolas literárias, acabo confundindo exatamente, Sandriele. Exatamente isso. A literatura nada mais é do que vocês precisam saber distinguir como é que eu digo assim, cada escola literária, vocês precisam saber cada regrazinha, o que é uma para não confundir com a outra, tem algo de parecido, mas tem algo também de muito diferente,
tá? Então, é basicamente esse caminho que a gente vai seguir para ajudar vocês. Porque o que acontece? Uma questão de Enem, que vocês já estão acostumados aí a fazer, a trabalhar, vem muito falando, vamos lá, do romantismo ou do barroco, é isso, isso. Qual era a característica principal? Aí vem a confusão. Meu Deus do céu. Que escola é essa? O que é que tem de característica? Tá? Então, a gente vai seguir essa linha. Tá? Eu quero que a partir de hoje vocês tirem isso da mente, que é difícil, porque a gente atrai. Se vocês botarem na cabeça que literatura é difícil, é chata, ela vai ser difícil e chata. Tá? Então, primeira coisa que eu digo, tire isso da mente de vocês. Abram assim, vamos expandir a mente da gente, de abrir para novas coisas. Que quando a gente coloca positividade naquilo, tudo que eu faço hoje eu coloco positividade. Porque por mais que seja difícil, tá? Por mais dificuldade que vocês tenham aí no dia a dia de vocês, a dificuldade para estudo, o trabalho, o cansaço, mas se você colocar um pouquinho lá de positividade, as coisas começam a melhorar. Então, com a literatura, a gente vai trabalhar a positividade. Vamos começar dessa forma. Que coisa boa, Sandriele, a nossa, né? Também sou suspeita para falar. A gente vai começar dessa forma, tá, gente? Positividade. Se tiver dificuldade, a gente vai arrumar uma solução, que para toda dificuldade, né? Tem uma solução, exatamente, Helena. Perfeito. Então, quando a gente começa por aí, tudo começa a melhorar, tá? Então, para hoje, a gente só tem 1 horinha e é curto. Eu passei um material para vocês que tinha um resumozinho, né, lá da Era Nacional, não, desculpa. Um resumozinho lá para vocês do conteúdo, que a gente vai entrar em romantismo, basicamente, né? Vamos trabalhar hoje romantismo. Cada aula, a gente vai destrinchar um pouquinho cada um, tá? Eu olhei lá a aula da professora que vocês tiveram passada, e numa aula só tinha vários conteúdos, tá? Eu não vou fazer essa abordagem. Cada aula vai abordar um diferente, para facilitar para vocês aí a identificação, para a gente não misturar, não se confundir, que é onde vocês têm maior dificuldade aí em confundir as classes literárias, tá? Então, a gente vai agora por etapa. Vamos trabalhar bem por etapa. Ajuda, Helena, ajuda. Verdade, ajuda bastante. Mas não só caderninho de cobrir, caligrafia. A leitura, Helena, ajuda muito. Eu digo que 90% para você escrever bem, se você ler, se você tiver o hábito da leitura, ajuda muito a leitura. E depois a prática, logicamente, a prática, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Aí eu quero que vocês vão me falando, gente. À medida que vocês forem tendo dúvida, pode parar na aula aí, no conteúdo. Professora, isso, vai tirando dúvida para facilitar para vocês, para não chegar lá no finalzinho e vocês precisarem voltar, tá? Aí a gente vai dando continuidade. Já tá ok para vocês? É sim, professora. Tá? Então, vamos embora. Então, primeira coisa, positivismo na aula de hoje, tá? Todo mundo aqui com positivismo. Toda aula minha, eu quero já entra na minha aula com esse positivismo, já vai pensando, na aula de literatura vai dar tudo certo, vou começar a gostar mais de interpretação, para a gente iniciar com o pé direito. E a gente inicia com a reflexão da noite, tá? Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você, tá? Vocês, enquanto estudantes, precisam primeiro acreditar em si mesmo, para depois as outras pessoas possam acreditar, né, em vocês. Então, o primeiro passo são vocês acreditarem que aquilo vai dar certo. E depois o resto é consequência, tá, gente? Tudo é uma consequência dos nossos atos, né? Das nossas atitudes. Então, a gente inicia com essa mensagem aí para vocês. Aí vocês trabalharam, só me digam se realmente trabalharam, porque eu vi lá os slides, eu não sei se realmente foi trabalhado. Vocês trabalharam a era colonial, quinhentismo, barroco, arcadismo, confere? Foi trabalhado isso? Sim. Foi, não foi? Pronto, ok. E hoje a gente vai entrar na era nacional, a que eu mais gosto, tá? E vamos trabalhar especificamente o romantismo,
que ele vem aí, ele começa em 1836 e ele vai terminar em 1881. O que vocês lembram, sabe, desse período aí, do romantismo, essa era aí? Alguém poderia me dizer algo? Se lembra, se sabe, se não lembra de nada? Machado de Assis? Machado de Assis. O que mais? Alguma característica, algo que ou não gosta? Eu quero que vocês me digam ainda essa Alice Lispector. Olha só. Eita, excelente, Alice. Então, além disso, desse romantismo, essa era, que ela é marcada por uma era nacional, ela tem o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Modernismo. Olha só, quanta coisa, gente. Daí você pensa, nossa, vai dar tempo, professora? Quanta coisa tem a literatura, tá? E ela não é menos importante do que a parte gramatical, do que a parte de redação. Saibam que cada disciplina tem um peso característico no Enem, tá? Eu sou professora de correção de redação. Todo ano eu participo para corrigir as redações de Enem. E muitos alunos acham só que a redação é que vai alavancar lá a nota e deixa a desejar nas disciplinas seguintes, tá? Então, saibam que isso não existe, gente. A redação também tem a sua importância, como a literatura, matemática, as outras disciplinas. Cada um vem com seu pesozinho lá na hora de fazer o somatório, tá? Modernismo, Genildo. Muito bom também. A gente vai também chegar lá. Já no finalzinho a gente vai chegar, tá? Bora lá, gente. Para essa era nacional, o que marcou essa era nacional, né? Quais são essas classes literárias e o que marcou? Especificamente, o romantismo, em 1836, são os suspiros poéticos e saudades, Gonçalves de Magalhães, entre outros, que a gente vai ver mais à frente. A gente tem o realismo, naturalismo e parnasianismo, que ele vai começar em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Vocês já leram esse Memórias Póstumas de Brás Cubas? Conhecem? Ai, um dos meus livros favoritos do Machado de Assis. Não sei não, só sei só a frase. Quem tiver oportunidade, é magnífico. Eu tenho ele em PDF, eu posso mandar lá no grupo para vocês. Com quem falou que tinha, diz o nome para mim. Foi a Ana. Eu tenho outros também, daí eu já mando. Ana, excelente livro. Se puder compartilhar para a turma, muito bom, gente. Esses livros que são característicos aí das classes literárias, se vocês tiverem a oportunidade, tá? Se já tiverem, se conseguirem baixar em PDF, compartilhem, que ajuda muito a vocês. Principalmente esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, é magnífico, tá? Aí a gente tem o simbolismo. Oi. Eu já ouvi só falar só. Por causa de uma frase engraçada. Do livro? Sim, é aquela que é do defunto escritor ou escritor defunto? Muito bem, exatamente. Deixa eu olhar aqui o chat. Então, gente, se tiverem oportunidade, leiam, não vão se arrepender, tá? Só ajuda vocês aí, não só para a questão do Enem, mas também para o crescimento de vocês, né? Enquanto profissional também. Aí, o que é que a gente tem nesse simbolismo e pré-modernismo? Missal e Broquês, de Cruz de Souza, Os Sertões, de Euclides da Cunha, muito conhecido, Os Sertões, também, muito trabalhado em escola, período primeiro, segundo, terceiro ano, algumas escolas trabalham esses sertões, tá? Aí a gente vem para o modernismo, muita gente gosta muito dessa era aí, desse período, a Semana da Arte Moderna, a segunda geração do modernismo, aí vem a terceira geração, e por fim a gente tem o pós-modernismo. A gente vai ver, gente, detalhadamente, tá? É muita coisa? Mas vai dar tempo suficiente para vocês. E eu ainda vou desafiar que perto do Enem a gente ainda vai fazer um aulão bem bacana, só com questões de tudo que a gente viu apanhado, para vocês estarem bem afiadinho aí quando for fazer essa prova e depois comentar aqui para a gente que, ó, deu tudo certo, tá? Então, vamos entrar lá
Vamos entrar lá no romantismo. Olha só, eu preciso que vocês, além de compreenderem e lembrarem do conteúdo, prestem bem atenção às características, tá? Eu trouxe as características que é justamente o que ajuda vocês quando vocês forem resolverem as questões de Enem. São essas particularidades, essas características que vão dar uma ajuda a vocês. O romantismo foi um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia e da individualidade nos séculos XVII e século XVIII e século XIX. Olha só quem foram. José de Alencar, Álvares de Azevedo e Castro Alves foram os principais representantes do romantismo brasileiro. A gente tem o romantismo de Portugal e a gente tem um do Brasil, tá? A gente tem 2 tipos de romantismo. Cai muito o do Brasil, porém já teve no Enem questões também do de Portugal, só que muito pouco. Vocês não vão encontrar muitos aí, a questão do romantismo de Portugal. Vou encontrar poucas, aí é mais ao Brasil. O romantismo, ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade do século XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseavam-se, então, em valores de burguesia, classe social que se substituía a elite absolutista em diversos países. O romantismo é um dos maiores movimentos da arte do século XVIII e XIX. Por isso, centenas de autores fizeram parte da arte romântica. É possível destacar, dentre eles, os escritores. A gente às vezes pensa que o romantismo são livros... o romantismo só vai trabalhar os livros de romance, de amor, de perfeição. Então, não vão por esse lado, que não é isso, tá? A gente vai ter essa parte, a gente vai ter, mas não é só essa característica. Professora. Oi. Você falou ali sobre não cair nada lá de Portugal, eu não entendi. Não vai cair só o romantismo, tipo, é mais provável cair o romantismo brasileiro, ou todas as escolas é provável cair tudo brasileiro? Cai, certo? Eu disse assim, que ele cai. O romantismo de Portugal, ele cai. Só que a probabilidade, ela não é tão alta. A probabilidade vai ser mais do Brasil, tá? Eu fiz um apanhado de Enems antigos. Certeza, Janildo. Eu fiz um apanhado dos Enems antigos para passar para vocês e eu confrontei muito, que cai muito da do Brasil, tá? Então, por isso que eu vou focar bem muito aí, que é onde vai ter mais probabilidade para vocês de ter essa questão a respeito desse conteúdo lá. E sempre cai, gente. Romantismo é carta marcada de cair no Enem. Todo o Enem que eu fiz a busca dos anos tinha uma questão de romantismo lá. Então, assim, é bem característico mesmo cair. Tem outras escolas literárias que eu vou passar para vocês, só que eu não vou dar muita ênfase. Por quê? Porque cai mínimo, né? Faz muito tempo que vem caindo cada vez menos. Então, vou focar bem com vocês aquelas que estão caindo mais, para vocês se darem bem melhor do que eu me estender em outras que não estão caindo tanto, tá? Então, a gente vai trabalhar mais essas que estão bem típicas e características de caírem para vocês no Enem. Aí eu disse para vocês aqui que tem dentre eles, diversos escritores. Olha só, gente. Vamos lá para a gente ver. A gente tem Goethe, da Alemanha, Lord Byron, da Inglaterra, Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, de Portugal, Vitor Hugo, da França. Aí a gente vem para o Brasil, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar. E aí, vocês conhecem algum desses autores? Já leram algum livro? Trabalharam? Principalmente José de Alencar. Alguém já leu algo sobre? Eu não li José de Alencar, mas eu na época que eu estava há uns 2 anos atrás, quando eu estudei literatura e tudo mais, a gente viu bastante ele. É um dos autores que é mais característicos, é o José de Alencar,
e Álvares de Azevedo, de terem alguma obra dele característica para vocês lá no Enem. Eu vou baixar, que eu tenho uns aplicativos, eu tinha tirado, eu vou baixar uns livros bem característicos, gente, de Enems, que sempre está caindo algo, e vou passar para vocês. Vou pedir para a Carol compartilhar com vocês lá no grupo, para ajudar vocês aí com a leitura e vocês compreenderem um pouquinho mais de cada autor, tá? Vai ajudar um pouquinho aí vocês. Aí, à medida que vocês forem precisando de outros, é só solicitar. Professora, a senhora tem algum livro de determinado escritor para passar para mim? Pede lá no grupo que a Carola, em seguida, já me solicita, o que eu puder aí encaminhar para vocês ajudarem, eu vou estar encaminhando, tá? Então, vamos para as características. Olha as características, gente, desse romantismo. Olha o que é principal. O romantismo em cada país tem suas particularidades. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética, a saber. Então, as características. O egocentrismo, né? O indivíduo é encarado como o centro do mundo, né? Eu e eu mesma, comigo mesma. Então, esse egocentrismo é muito característico, tá? Do romantismo. O sentimentalismo exacerbado é algo muito intenso, né? Não é algo de pouco. Quando tem essa parte do sentimentalismo, é algo muito intenso, tá? Nessa parte do romantismo. O nacionalismo, a idealização do amor e da mulher, né? Que o amor ele deveria ser perfeito, que a mulher, em determinado período, gente, do romantismo, ela era aquele ser de perfeição. A mulher, ela não era característica dela ter nenhum defeito nessa era do romantismo, tá? Ao contrário de outros, que a gente vai ver mais para frente. Essa do romantismo, a mulher era idealizada como a perfeição. Ela não tinha nada de imperfeito. Características, o psicológico dela, a idealização do amor, então era aquilo de algo muito perfeito. Vocês vão ver muito isso nas questões, essa questão da mulher, vão frisar muito a idealização da mulher, como era no romantismo. Então, vocês se remetem que era a perfeição nessa época, uma característica bem típica do romantismo. O tom depressivo, nem tudo era mil flores, olha só, típico de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrável entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho, ou ainda pela própria arte, tá? Então, tinha muita melancolia, aquele drama para a questão da morte, do personagem, a fuga da realidade, que ele se transportava para sair daquele momento onde ele estava ali da realidade, e vinha aquele drama, uma parte mais dramática para a sociedade, tá? Então, essas são características bem simples e são básicas. Eu digo que são características básicas. Por mais que vocês não tenham lido algum desses autores, não conheçam, mas vocês conhecendo um pouquinho essas características vão ajudar mais de 50% lá para vocês. Oi. Esses textos mais do romantismo, essa área mais melancólica, aparece muito nos livros de português. Exatamente, Ricardo. E nos livros, principalmente esses livros do ensino médio, como é a primeira vez que eu estou aqui com vocês que estão aqui presentes, são alunos, né, que estão cursando o ensino médio, ou são que já concluíram o terceiro ano? Vocês são estudantes do próprio ensino médio ou já concluíram? Eu já concluí já. Eu já concluí. Já concluí. Acho que a maioria, né? Já concluí. Então, gente, esse romantismo que Ricardo falou, é exatamente isso. No livro de ensino médio, se vocês se recordarem aí, vocês veem, tem muito texto que é trabalhado com essa parte do drama, essa parte melancólica ali, né? Nos livros, nos textos, né? Nos livros de português. É muito trabalhado, muito característico do ensino médio, essa parte do romantismo. E esses textos, tá no terceiro, olha só, Clara, coisa boa. Característico também de terceiro ano, esses textos melancólicos aí. Então, a gente tem, deixa eu só voltar aqui.
Essas cinco e principais, tem mais, gente, tem mais coisa, tá? Mas o que eu, enquanto professora, que eu considero principal para vocês, são essas 5 características. O egocentrismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, a idealização do amor e da mulher e o tom depressivo. Então, vocês, sabendo o que significa cada uma dessas, tá, características, vocês já conseguem aí uma boa parte aí de identificar e interpretar as questões do Enem aí. Vai ajudar muito vocês aí nas questões, tá? A Carol tá aí presente, Carol? Deixa eu ver se a Carol tá aí, porque eu acredito que fica disponível para vocês esse slide, tá? Tá, Carol, esse slide fica disponível para eles? Ok, beleza, Carol. Obrigada. Então, gente, vai estar lá disponível para vocês, para depois vocês estarem vendo aí, dando uma lida novamente, tá? Caso vocês ainda queiram retomar esse conteúdo, tá? Para dar uma olhada, vai ficar aí para vocês. Então, sabendo essas características, que são as principais, dentre outras, mas essas são as principais, a gente vai entrar nas gerações, tá? O romantismo, ele passou por gerações. Não é só as características. Ele teve lá a primeira, segunda, terceira geração. É onde a gente vai... Deixa eu ver aqui. A gente vai começar a trabalhar, tá? Essa parte aqui eu vou até... Aí vamos lá. No Brasil, o período histórico era marcado por um sentimento nacionalista, em especial pelo fato marcante que foi a independência, em 1822. Encontramos pós-elementos que caracterizam o período presentes nas obras dos autores românticos. É o exemplo da exaltação da pátria, feita por Gonçalves Dias, e do clima nostálgico presente nas poesias de Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, sem falar no engajamento nas causas sociais presentes fortemente na obra de Castro Alves, o qual abordou temas polêmicos como a escravidão. Na produção romântica, foi rica e vasta, gente. Esses autores, eles são até hoje trabalhados, não só para Enem, mas se vocês lembrarem aí do período do Fundamental 2 para o ensino médio, eles são muito marcantes, né? As professoras em si, da parte aí de literatura, né? Trabalham muito, gostam muito desses autores. As obras são muito ricas, são muito vastas e são muito ricas, tá? É de um conhecimento aí gigantesco. A produção romântica foi rica e vasta, tanto em outros países quanto aqui. Tanto em prosa quanto em versos. Na poesia, a obra que marca o início das produções românticas é os Suspiros Poéticos e Saudações de Gonçalves de Magalhães. A poesia romântica é dividida em 3 gerações. Essas 3 gerações, gente, pesquisando também aí para vocês, já para ajudar vocês aí, cai também, tá, gente? Então, o que é típico, até anotem aí como umas dicasinhas aí para ajudar vocês. Então, o que é típico dessa era, dessa classe literária que vai cair para vocês aí? São as características, tá? E as gerações, o que marcou cada geração. Então, quando ele vai lá para uma pergunta do Enem, ele já vai logo dizendo lá, a terceira geração, isso e aquilo, e você precisa saber o que é que marcou nessa geração, o que é característico de cada geração, né? Se existia uma primeira, uma segunda e uma terceira, é porque teve algo de característico para começar para iniciar uma, terminar e começar a outra, né? Então, tem essas particularidades, que elas também são muito importantes para vocês. Aí a gente vem a primeira geração, gente, olha só, a geração do nacionalismo. Influenciada pela independência do Brasil, a poesia buscava a identificação do país
como suas raízes históricas, linguísticas e culturais. O desejo era o de construir uma arte brasileira livre da influência de Portugal. E o sentimento era de nacionalidade, resgatando elementos da história do país. Foi fortemente marcada pelo indianismo e trazia a toda elementos da natureza, da flora e fauna brasileiros. O índio era exaltado como herói, pois representava o povo brasileiro e o Brasil em sua essência. Então, essa primeira geração, que ela vai ser denominada de nacionalismo, né? Um dos fatores marcantes aí vem a questão da independência do Brasil, que foi o início dessa geração, essa independência do Brasil. Aí vocês vão ter aí a questão, eles queriam desmembrar de Portugal, né? Ter uma elevação aí de cultura onde desmembrava de Portugal, tá? Aí vem a questão da natureza, era muito marcante nas obras, os versos, as poesias exaltavam muito a flora e a fauna. E o índio também é uma característica marcante. Uma das questões de Enem trabalhadas, que eu até já trabalhei em sala, ela fala assim, ela vem falando a respeito de uma tribo, tá, gente? De um índio. E em seguida, ela faz a pergunta para você classificar em qual geração. Ela foi mais marcante aí nessa geração. Aí vinha lá primeira, segunda e terceira geração, aí vinha falando, né? Nacionalismo, mal do século, para você dizer de onde era característico. Então, de cara, ela era aí da primeira geração, que falava muito da nacionalidade, daquela situação que estava acontecendo, aquela independência do Brasil. E o índio era muito marcante. Se vocês pegarem e forem estudar, lembrar aí da história do Brasil, estudar, né? Conteúdo da disciplina de história, vocês vão ver que é muito marcante o índio nesse período da independência do Brasil. Tá? E essa era determinada da primeira geração, era um nacionalismo. Então, quando vocês pegarem esse slide aí, vocês estiverem lá pegando o slide e forem fazer as anotações de vocês, tenham um hábito, né? Isso aqui eu considero um amigo, né? Esses marca-textos, se vocês tiverem, que eu digo que é o amigo do estudante, do professor e do estudante, da gente marcar aquelas partes que a gente considera mais importantes aí, ou até mesmo embaixo, né, com a canetinha, grifando, tá? Quando vocês pegarem, vocês grifem, marquem essas partes da nacionalidade, da independência, da flora e da fauna e a do índio, tá? Vocês façam essas marcações como características principais da primeira geração. Outra dica legal: não só leiam, vai acabar marcando a folha toda. Ai, Vitória, eu também sou assim. Eu sempre falo das partes mais importantes. Quando eu vejo, tá meu livro todo preenchido, todo colorido. Tudo. Correto, Janildo. Perfeito. Então, prestem bem atenção. Quando vocês forem estudar, uma dica que eu dou para vocês: não só se atentem para o que o professor está falando aqui, tá, gente? Tem a oportunidade de vocês pegarem um slide e vocês copiarem no caderno aí de vocês, né? Acredito que vocês têm um caderninho aí e vocês copiarem. Por quê? Quando a gente copia, a gente exercita duas vezes. A gente não só lê, a gente está copiando. Então, à medida que a gente está copiando, a gente também está lendo o que a gente está copiando. E o aprendizado de vocês duplica dessa forma. Então, quando vocês pegarem esse conteúdo, que forem lá fazer as anotações, façam essas marcações com a caneta, com marca-texto, com o que vocês tiverem aí em mãos, para facilitar essas características de cada geração, tá? Segunda geração, mal do século. Essa geração foi muito forte, foi muito marcante nesse período, tá? Coisa boa, Janildo. Olha aí, já tem mais uma ajuda aí para você, hein? Mais um apoio aí para você em casa.
Neste período que se iniciou por volta de 1850, a poesia vinha de encontro às ideias e temáticas de geração anterior. O eu lírico volta-se mais para si e afasta-se da realidade social à sua volta. Traz em si o pessimismo e o apego aos vícios. Os sentimentos são exagerados e aparecem de forma idealizada na poesia. Além disso, elementos como a noite, a melancolia, o sofrimento, a morbidez e o medo do amor são recorrentes em seus textos poéticos. O eu lírico vive em meio à solidão, aos devaneios e às idealizações. Olha que geração marcante, gente. É por isso que ela é denominada o mal do século. Vocês prestaram atenção quanto de coisa tem? Pensa só, além de ter a melancolia, o sofrimento, né? O medo, né? Os vícios, é bem característico aí os vícios nessa geração, tá? Dentre diversos vícios, né? A questão da bebida alcoólica, né? Ela é muito marcante aí nessa segunda geração. Então, quando vocês pegarem essa palavrinha, associem mal do século. Quando a gente escuta essa palavra mal do século, vamos dizer que vocês não trabalhassem, não soubessem do que é essa segunda geração. Mas só da gente escutar numa conversa mal do século, vocês me diriam que essa palavra significaria o que para vocês? Mal do século. Coisa ruim? Coisa ruim, o que mais? Um período onde o povo ali, né, a sociedade tá meio loucona, né? Tá metendo louco, tá fazendo um monte de coisa errada. Exatamente, já diz a palavra, gente, mal do século, a gente já faz essa associação, algo de ruim, algo de muito ruim, né? É um mal, Pandemia. né? Olha só, é um mal, eita que é, ó, quem deu esse exemplo aí? Quem foi que falou? Foi quem? Nem apareceu aqui para mim. Disse aí, pandemia. Foi Helena. Foi, Helena. Excelente, Helena. Mal do século, né? Que a gente está vivenciando ainda, né? Estamos passando ainda, né? Então, quando vocês lembrarem dessa palavrinha mal do século, vocês já lembram que foi uma geração marcada por coisas ruins, gente. Coisas negativas. Olha só, enquanto a primeira geração a gente trabalha e vem a questão da independência, da flora e da fauna, aquela coisa bonita, a questão marcante aí do índio, né? Um sentimento de nacionalidade, da pátria. Aí a gente entra em uma segunda geração com esse mal do século, né? Algo muito exacerbado, muito intenso, né? Eram vícios, a gente sabe que vícios não são coisas boas, né? Independente do vício, não são coisas boas. A gente sabe que morte, ninguém associa morte como algo bom, né? A melancolia, o sofrimento, solidão, né? A questão da depressão. Então, isso tudo entrava nesse mal aí, nesse mal do século. Então, essas aí são as características bem marcantes da segunda geração, tá? Aí vocês, caso tenham algum esquecimento de algo, é só vocês associarem a palavra mal do século. Essa palavra me remete a quê? Me remete a coisas ruins. Aí vocês vão lembrar, que coisas ruins são essas? Aí vocês vão lembrar da morte, dos vícios, do sofrimento, tá? Vocês façam essa associação que vocês vão lembrar dessa geração. E por último, a gente tem a terceira geração do romantismo, que ela é chamada de condoreirismo. Eita, que palavra, quase que não sai, tá? Vocês podem ver da seguinte forma. Tem questões de Enem que elas vêm como primeira, segunda e terceira geração, já vem bem especificadozinho, e tem questões que não vão vir dessa forma. Ela vem falando nacionalismo, o mal do século, ela vem dessa forma. Então, vocês precisam fazer essa associação, tá? Do que era cada geração para facilitar aí para vocês. E essa terceira geração, o que é que marcou nessa terceira? A última geração da poesia romântica se inspira em Victor Hugo.
e traz um foco político e social. Na época, ideias abolicionistas e republicanas vinham à tona e, junto com elas, o desejo de se libertar do império. É a fase que prenuncia o realismo, que viria em seguida, tanto é que tem como foco a realidade social, a crítica à sociedade, a poesia liberal, enfim, era o final do movimento romântico do Brasil. O condoreirismo se refere à figura do condor, uma ave que tinha o voo alto, assim como os poetas românticos faziam em busca de defender seus ideais libertários. Então, essa terceira geração, enquanto a primeira geração era a independência, a flora, a fauna, o índio. A segunda já veio com aquele pessimismo total, o mal do século, só coisas negativas. Essa terceira geração, ela vai dar uma amenizada, tá? Ela vai encerrar essa era, porque o romantismo, ela é uma era, né? Ela vai encerrar essa era, tá? E ela tem características particulares, a questão desse condoreirismo, né? Dessa ave. Por quê? Porque os autores da era romântica eram muito sonhadores, tá? Então, essa ave, ela é considerada como umas que têm os voos mais altos, né? E eles associavam a mente dos autores, tá? É bem característico, né? Daí, quando ele fala assim, o romantismo era a idealização do amor, que o amor era perfeito, que não existia defeitos no amor, que a pessoa devia se apaixonar e ser que era um conto de fadas, era uma maravilha. Então, a mente desses autores, eles faziam associação a essa ave, né? Porque eram muito sonhadores, era muito alto o voo deles, o que eles pensavam, tá? Então, é uma característica típica essa questão do sonho. É uma fase que ela vai encerrar esse momento, esse período aí do romance em si. Ela chega para encerrar, tá? E o autor mais marcante vem a questão aí do Vitor Hugo, né? Ele é um autor muito marcante. Vocês conhecem o Vitor Hugo? Já escutaram falar? Conhecem algo? Alguém conhece? Já ouviu falar no autor? Não, Não, nada. Vou também colocar nada. para nada. Vou também colocar para vocês. Eu acho que não, Andressa. Vou colocar também, gente, para vocês, tá? Alguma obra dele aí para vocês entenderem um pouquinho. Eu vou fazer essa associação. Cada geração eu vou colocar para vocês. Depois eu vou botar lá no Drive. Cada geração eu vou botar para vocês uma obra para vocês fazerem a leitura e vocês compreenderem um pouquinho mais, né? O que vocês estão vendo aqui, o que era característica de cada geração. Vai ajudar bem muito aí vocês. Tipo de ideias abolicionistas seria para abolir. Deixa eu ver aqui. Isso, Daiane, perfeito. Corretíssimo, certo? A sua colocação. Então, gente, vocês estão vendo que não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Me digam aí se é uma geração que tem muita dificuldade de compreensão. Vocês têm muita dificuldade de compreender essa era aí, esse romantismo? Tem um pouco porque eu não conheço muitos livros. Porque não conhece, não fez a leitura ainda, né, Ricardo? Não fez a leitura ainda, né, Ricardo? Eu não tenho conhecimento muito dos romantismos. Correto. Mas vocês estão vendo aí que o principal, vocês precisam conhecer as obras. Vou dar sim, Daiane. Não se preocupe, eu vou fazer essa busca, tá? E vou colocar dessa forma. Em cada geração, eu vou fazer a indicação de livros para vocês, certo? Professora, Oi. nessa terceira geração tem alguma coisa ligada à escravidão, desigualdade? A questão, ela não vai entrar tanto aqui na escravidão. A escravidão, ela vai entrar na era anterior, aqui, certo? Ela vai entrar aqui nessa era anterior. Nessa era aqui, da terceira geração, ela é como se fosse um encerramento. Não era tão visionado,
Tem, Janildo. Não era tão... Tem sim, não era tão visionado. Só que o antirromantismo, ele raramente cai alguma coisa, Janildo. Sabe? Ele vai cair... Eu nem abordo muito porque não cai, certo? Mas também temos sim. Essa terceira geração, ela vem para encerrar. Ela é uma coisa mais amém, tá? Ela não tem uma característica tão profunda quanto foi o mal do século, quanto foi a primeira geração, que foi ali a independência, né? O bom era, se vocês tiverem aí a questão de pegar o conteúdo de história, que trabalhou a independência do Brasil, Professora? Oi. Então, o livro A Escravizaram foi na segunda geração. Exato. Conhecida até a novela, gente. Quem teve a oportunidade aí de ver a novela? Volta e meia data passando aí novamente aí, em algumas emissoras. Vocês assistiram a Escravizaura? Eu assisti e já ouvi falar do livro, tanto ela e Sim a Moça. Pronto. Ela é uma característica desse romantismo, tá? É bem característico do romantismo, a Escravizaura, né? É uma das obras, né? Excelente aí, Genildo. Muito bom a Escravizaura. O livro em si, ele é muito mais rico do que a parte de novela, né? Claro, né? Tem algumas modificações. O livro, ele é muito mais rico em detalhes, tá? Quem tiver oportunidade também. Mas eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou pegar cada geração, vou indicar para vocês pelo menos uma indicação de livro para abrir aí a mente um pouco mais de vocês e vai ajudar ainda mais nessa abertura aí, nessa compreensão de cada fase, de cada era. Aí eu passei para vocês uma atividade aí, né? Umas questões de Enem, né? Que onde a gente vai praticar. Vocês chegaram a fazer, tentaram responder. Fizeram, não, Carol. Vocês chegaram a fazer? As questões que eu passei foram 4 questões. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bem característica. Oh, coisa boa. Ótimo que fizeram. Deixa eu pegar aqui. Quem não teve a oportunidade de fazer, não deixa, tá, gente? De estar praticando e fazendo, que isso ajuda muito vocês para a compreensão, tá? O bom é que vocês façam depois da aula, né? É sempre bom assim, porque quem tiver dúvida vai tentar fazer depois, né? Não antes, né? Como vocês já fazem um tempinho que já concluíram o ensino médio, né? Então, assim, vocês já viram esse conteúdo, não está tão fresquinho aí na mente de vocês, né? Certo, Janildo. Então, assim, porque é sempre bom, eu até pensei, eu disse, em fazer com vocês aqui junto. Tá enferrujada, tá nada. Quem tá enferrujada era a professora. Vocês tudo novinhos aí, então nada. Estão na flor aí da idade, né? Da busca aí do conhecimento. Quem não fez, vamos fazer agora, com o que a gente leu aqui, com o que a gente trabalhou, que facilita, né? Até mais do que vocês, quem fez antes, aí, se ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, já vai facilitar para vocês, tá? Deixa eu. Tá aparecendo para vocês, gente, aí? Ligam aí para mim, por favor. Tá ok. Tá ok? Vamos embora. Aí vem um textozinho, tá, gente? Falando aí para vocês do romantismo. Botei uma mensagenzinha que eu adoro essa mensagem. Aprenda com o ontem, viva o hoje e tenha esperança para o amanhã. Perfeito aí de Albert Einstein, né? A frase belíssima aí. Aí eu botei para vocês aí um breve resumozinho, tá? Um link, se vocês depois acessarem esse link, vocês vão poder ver mais coisas para ajudar vocês. E vim as questões, gente, tá? São 4 questões para a gente trabalhar. Primeira questão, olha só. Assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção.
O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por... Olha só, a gente viu isso agora, gente. Questão perfeita aí para a gente trabalhar. Marcadas por... Letra A, teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. Letra B, etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. Letra C, egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Letra D, teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e desesperança. E a letra E, egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e crença no futuro. Estou vendo aqui que vocês no chat colocaram letra... Letra C. Letra C. Vou na letra C. Perfeito, gente. Letra C, corretíssimo. Corretíssimo. Eu pensei que eu disse que eles ainda vão confundir C e D, né? Que ela vinha aí, as duas iniciava com o egocentrismo, né? Mas quando você fosse ler, a alegria, ela faz parte do romantismo? Não. De jeito nenhum, já era questão ainda eliminar, né? Não faz parte do romantismo. Então, o que sobraria para a gente é exatamente a letra C: o egocentrismo, a hipersensibilidade, a melancolia, o pessimismo, angústia e desespero. Marca logo aí letra C, quem não fez. Corretíssimo, gente, letra C. Outra dica que eu dou para vocês: quando vocês forem responder as questões, isso vale para todas as disciplinas. Primeiro passo que vocês fazem: sempre tem uma a duas alternativas que não tem nada a ver com nada, gente. Tá ali só de pegadinha para confundir vocês. Então vocês vão por eliminação. Sempre, gente, é característico ter uma ou duas que não tem nada a ver. Vocês já fazem logo essa eliminação para sobrar 3, e aí vocês sempre vão verificar dentre essas 3, né? Qual é que vai estar correta aí na compreensão de vocês, tá? Então, primeiro... Professora, Oi. nessa questão ele retrata a terceira geração, não é? Perfeito, exatamente. Olha que coisa boa. Muito bem, gente. Eita, gosto assim, que a mente ainda está fresquinha, a gente acaba de ver o conteúdo e a gente já vai trabalhar logo as questões, né? Eu até prefiro que vocês façam as questões assim, depois do conteúdo, porque ajuda mais sem vocês terem visto, né? O conteúdo. Quem responde certo ganha ponto. Quem responde certo ganha ponto. Agora. Quem responde certo ganha lá, com certeza no Enem, questão garantida lá, ó. Eu quero estar lá aplaudindo assim, ó, quando postarem lá no grupo, Carol postar, professores, os alunos da gente 100% aprovados. Olha que coisa boa. Então, vocês vão realmente lá acertando agora para acertar no Enem, com certeza, viu, Lena? Mas vamos dar esse pontinho de garantia, né, Lena? Vamos garantir um pontinho já aí? De 4 questões já tem um ponto garantido, né? Quem respondeu aí, a maioria que falou aí, correto, letra C. Vamos para o 2. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Então, olha só. Aí vocês pegam aí no conteúdo, se a gente pegar lá no conteúdo, né? Primeira geração, segunda e terceira. O abolicionismo foi de qual geração? Terceira. Terceira, correto. Condoreirismo. Terceira. Terceira, correto. Autocomiseração exacerbada. Segunda. E a obsessão pela morte? Segunda. Segunda.
Ainda tem mais, tá? Vamos lá. Segunda, correto, hein? O indianismo Primeira. Primeiro. e o nacionalismo. Primeira também. Primeiro. Perfeito, gente. Olha só. Segunda questão que vocês já tinham aí matado e acertado aí de literatura. Olha que coisa boa, gente. Então, por isso que eu digo para vocês, ó, às vezes não vai ter, aqui ele botou, a primeira geração para vocês fazerem a identificação, né? Se era o abolicionismo, a obsessão pela morte, mas possa ser o contrário. Ele também pode dar as características, inverter e pedir para vocês falarem qual é a geração marcante ali, né? Ele inverter, ele dá as características e vocês vão dizer a geração. Então, ele pode fazer essa inversão aí para vocês, para dificultar um pouquinho mais, tá? Então, por isso que eu digo para vocês assim, gente, presta atenção na particularidade de cada geração. Sabendo a particularidade, já tem 2 questões garantidas aí, ó, vocês já têm. Bora para a seguinte. Assinale a alternativa correta. A poesia brasileira do romantismo do século XIX pode ser dividida em 3 fases. A poesia da natureza indianista, a poesia individualista e subjetiva, e a poesia liberal e social. Letra B, 2 fases, a histórica indianistas e a fase subjetiva e individualista. Letra C, 3 fases, a subjetiva, a nacionalista e a experimental. Letra D, 4 fases, a histórica, a de crítica nacionalista, a experimental e a subjetiva. E a letra E, 2 fases, a amorosa e sentimental e a fase nacionalista. E aí? É a Letra A. Letra A, gente, falem com firmeza. Letra A. Perfeito. Primeira coisa, a gente já ia descartar. A letra E, são 2 fases trabalhadas? Esse período é marcado por 2 fases? Não. Não, gente, já teria descartado. É marcado por 4? Não. Já era descartado. Também não. Também não. Por isso que eu falo, vão por eliminação, tá? Aí a gente sabe o quê? Que são 3 fases. Então, automaticamente, a letra B também a gente já cancelaria, que não tem 2 fases. Só ficaria a letra A e a letra C, para a gente determinar qual seria das 2. Ou seja, só sobraria 2, para a gente realmente pensar e ver qual estaria certa, tá? Então, perfeito aí, letra A. Palmas aí para vocês. Correto, gente. E a nossa última questão de hoje. Tem gente que tem preguiça, né, quando olha assim, né, as questões de Enem, né, os textos compridos, né, Janildo? Dá preguiça aí nesses textos compridos, nessas perguntas grandes aí para fazer leitura, que a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba se perdendo na própria... Não dá, Andressa? Dá. Eu lembro, gente, quando eu fiz vestibular, nossa, eu tinha uma preguiça muito grande, porque todas as disciplinas são textões, né? As perguntas, todas, não é só português, não, é em todas. História e geografia, então, nem se fala, também são grandes. Né? E a gente se perde muito na leitura. A gente, às vezes, sabe o conteúdo, mas... Às vezes é uma questão fácil, aí a gente não sabe fazer a interpretação correta, perde ponto. Exato. Olha aí, Daiane, correto, Daiane, sublinhando os mais importantes. Quando vocês forem fazendo a leitura das questões, de qualquer disciplina, já vão lá marcando com o grafite de vocês. Lendo e sublinhando, para ajudar vocês na compreensão, né? Por isso que eu digo, é bem legal essa questão do marcar. Né? Tem gente que vai marcar tudo, né? Que acha tudo importante. E outros vão por palavras soltas. Então, bora fazer a leitura desse número 4. Oi. Oi. Na prova do Enem, na hora de fazer, pode grifar na pergunta? Pode, a prova é sua. Você pode rabiscar ela, só não pode o gabarito. Mas na prova em si, você pode marcar lá, sublinhar. Bora lá, gente. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo.
Então, vocês já estão lendo aí a pergunta que ele está fazendo uma crítica ao estilo da época, se referindo ao romantismo. Vamos ler. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saia das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. De Machado Dias Fitz, um trechozinho aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Aí vem, gente, olha só. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Prestem atenção à pergunta, vou ler novamente. A frase do texto em que se percebe a crítica, ele está criticando, do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Então, vamos interpretar a pergunta, gente. É uma crítica ao romantismo, tá? Eles não estão elogiando, é uma crítica ao romantismo. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E letra C. Era bonita, fresca, saia das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno. Letra D. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Tá? Estou vendo aqui letra A, letra B, letra A, a maioria em dúvida na letra A e letra B. Se ele está fazendo uma crítica, gente, ao romantismo, lembra que eu disse para vocês que uma das características do romantismo, as 5 características que eu dei lá no início, uma das características do romantismo era a idealização do amor e de quem? Da mulher. E da mulher. Eu disse para vocês que era a perfeição, colocava como uma perfeição, tá? A mulher é uma criatura perfeita, considerada. Então, ele está fazendo uma crítica aí. O romantismo, ele diz que a mulher é perfeita. E desses trechos aí abaixo, qual é o que está fazendo crítica à mulher? Letra B. Letra A. Letra B. E aí, agora, quem ainda não respondeu? Letra A ou letra B? A. Por que Letra pura? A. Mais alguém com alguma alternativa diferente? Deixa eu ver a D e a E. A D e a E. Vou na letra D. Letra D. Então vamos lá, gente. Fechando aí com chave de ouro, quem acertou já as 3 primeiras, essa quarta questão, resposta correta, letra A. Por que letra A? Se no romantismo ele diz para vocês que a mulher é um ser perfeito, de características perfeitas, aqui ele está dizendo que ela tem as sardas e espinhas. Se a mulher tem sardas e espinhas, ela, nesse período, pode ser considerada como perfeita? Não. Não. Então, era notório, gente, notório, uma característica principal. Por isso que eu digo, prestem atenção à pergunta. Ele já diz aqui, ó, a crítica do narrador romantismo. Então, ele está falando algo, criticando aquela época, alguma coisa daquela época. E aí, o que ele realmente criticava, dentre as alternativas, era a mulher, né? Enquanto o romantismo idealizava, ele quis dizer que a mulher não era perfeita, que ela tinha sardas, ela tinha espinhas. Então, a alternativa correta, letra A. Parabéns aí a quem acertou de início, quem ficou em dúvida e com esclarecimento teve esse acerto de imediato, aí após a leitura novamente, tá, gente? Então, vocês estão vendo que não tem nada de difícil, gente. Não é difícil.
Não é difícil, tá? Ah, professora, está dizendo isso porque é professora de português. Não, gente, de jeito nenhum. Estou dizendo para vocês que é só mesmo interpretação, que já me disseram que tem dificuldade aí, né? Alguns já colocaram que a dificuldade é na interpretação. Porque, olha só, vocês sabiam, a gente acabou de ver essa questão da mulher aí, né? Idealização da mulher, tudo isso. E alguns ainda ficaram meio com dúvida, né? Não entendeu aí a pergunta, a interpretação. Tá? E a gente vai trabalhar mais. Vamos trabalhar um pouquinho mais aí. E coisa boa, Kessia e Kessiane, né? E vai ajudar muito vocês, tá? Então, gente, por hoje, agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês, tá? Grata por estar com vocês aqui hoje. Espero... Que bom, Sandriele, fico muito feliz. Espero realmente aí contribuir aí 100% aí com vocês, para que vocês se saiam muito bem aí na literatura, tá? Vou preparar isso para vocês. Professora, Oi, Lino, pode falar. vou te fazer a última pergunta. Eu lembro que quando eu estava estudando pela primeira vez, pelo meu primeiro Enem, quando eu estudei romantismo, além da primeira, segunda e terceira geração, ainda tinham outras coisas, eu não tô lembrando. Eu sei que tinha alguma coisa natureza, poesia, eu só não sei o que é. Isso, mas essa parte aí, ela vai entrar nessa primeira geração, da flora, da fauna, que ela vai expandir um pouquinho mais, entendeu, Vitória? Ah, tá. Ela vai expandir um pouquinho mais. Mas aí, para vocês, como não vai dar para a gente... Eita, que coisa boa! Grata aí por tantos elogios aí, gente, no chat. Eu não vou estender o conteúdo, trazer muita coisa para vocês, porque a gente não tem tempo. Vocês estão com um tempo muito curto, né? Amanhã já é outra disciplina e assim vai, né? Quando a gente retomar, se eu me estender muito em coisas assim que não cai tanto, vocês vão perder aí o tempo, entendeu? Mas ela entra nessa parte aí da primeira geração, né? Que é mais extensa. Então, o que vocês precisarem, eu vou fazer isso com vocês, tá? Cada geração, vou colocar lá uma obra para vocês aí, quando tiverem um tempinho aí livre aí, tranquilo aí de vocês. Que a leitura, ela requer uma paz, uma tranquilidade, vocês façam aí a leitura. E o que vocês precisarem, fala lá no grupo, que Carol em seguida já passa para mim, e eu vou colocando aí o que tiver aí para ajudar vocês, tá, gente? Coloco sim, vai estar lá sim. Já está lá os dois no drivezinho, tá? O drive, o slide e tá a atividade de hoje para vocês, certo? E tudo que eu tiver eu já vou postando lá. Como vocês têm acesso, eu vou colocando. Mas aí eu peço para a Carol colocar no grupo de vocês, que aí facilita, tá certo? Beijo enorme. Estudem, leiam. Obrigada, Boa professora. noite, professora. Para vocês também, Tchau, gente. gente. Leiam jornal, revista, o que quiser, mas leiam, tá certo?